Vamos entender um pouquinho, né, também essa questão relativa ao chamado, popularmente, nós chamamos de foro privilegiado. E para isso, nós pedimos aqui, e gentilmente está aqui conosco, o advogado, doutor Marcelo Figueiredo. Marcelo, bem-vindo, obrigado aqui pela participação aqui no Jornal da Record News. Prazer. Marcelo, quais são as autoridades do país que são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal? São aqueles que ocupam os altos cargos da República, né? Deputados federais, senadores, membros do Tribunal de Contas da União, toda a alta administração federal tem o chamado foro privilegiado, quer dizer, só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal ou, em alguns casos, outras autoridades, pelo Superior Tribunal de Justiça. Sim, o caso do governador de Estado. Governador de Estado, exatamente. Que é julgado no Superior Tribunal de Justiça. Exato. Mas olhando então só para o Supremo Tribunal Federal, aí o processo não se arrasta muito? Muito, demais, Heródoto. O problema todo é que houve uma distorção muito grande nessa figura de foro privilegiado. Que todos nós, mortais, cometemos um crime, tá certo? Isto é distribuído a um juiz de direito e nós não podemos escolher o juiz, né? Ninguém pode escolher o juiz, né? Eu quero aquele juiz, não existe isso, né? É um princípio de distribuição livre do processo, é uma regra geral de processo. Mas essas autoridades, elas só podem ser julgadas no Supremo Tribunal Federal, né? E isso é que está ocorrendo, nós estamos vendo aí o Supremo atolado de coisas. A Lava Jato foi um exemplo, enfim, né? Toda vez que há um político dá um problema no processo, uma parte vai para a primeira instância, outra parte fica no Supremo, é uma dificuldade. Entendeu? Bom, com isso, a gente passa uma certa sensação de impunidade. Exatamente. Os príncipes da República, esses não vão ser apanhados? Esse é o grande problema, porque confunde-se, né? Na prática, o foro privilegiado se tornou uma excrescência, porque não é só os deputados e senadores. Vamos fazer uma conta, tem quase 10, 15 mil pessoas no Brasil que têm foro privilegiado. 10 a 15 mil? Ou mais. Ou mais. É muito, é diretor de estatal, é diretor de empresas públicas, prefeitos, governadores, presidente do Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim, é uma série de autoridades, né, que tem esse privilégio. E a gente ainda diz que é uma república, né, onde todos são iguais perante a lei, né? Agora, esse instituto do foro privilegiado é só do período em que ele tem mandato ou vale para o período anterior? Não, é só o período que ele tem mandato. Só o que ele tem mandato. Nos crimes de responsabilidade. Se ele tiver processado anteriormente, continua? Suspende. Suspende? Suspende o processo e também só quando ele sair é que retorna o processo, nos casos de responsabilidade. Eu estou lembrando de um cidadão que matou alguém na Paraíba. Foi. É isso ou não? Foi. Você lembra desse caso? Lembro. Aí ele foi eleito senador. Ele era ex-governador lá. Matou o cara no restaurante. No revólver. No revólver. Aí parou o processo. Aí ele ficou, sei lá, 8 ou 16 anos, me lembro agora. E o pior é que pode ocorrer prescrição, né? Quer dizer, aí o Estado não pode mais ir atrás dessa pessoa. Quer dizer, para o processo. Para o processo. Realmente, é o problema da distorção no Brasil, né? Quer dizer, o que deveria ser uma exceção para pouquíssimas pessoas, então, por exemplo, o presidente da República. De uma maneira geral, é compreensível que você não possa processar um presidente por algo que ocorreu, né, durante o mandato, né, ou antes do mandato, por uma questão de responsabilidade. Por quê? Nós vamos ficar sem presidente, já é um problema você ter um presidente, ainda sem presidente fica muito pior. Então, nesses casos, é compreensível que o presidente da República seja julgado em alguns crimes pelo Supremo Tribunal. Mas esse presidente é um presidente só, nós temos, né? O problema é quando você aplica essa regra para muitas pessoas. Aí você congestiona o tribunal e faz da exceção a regra. Né? Esse é o problema. Agora, me parece que nos Estados Unidos não é assim, não, né? Não é. A maioria dos países... Não, eu vi no artigo que você escreveu lá no Jornal dos Advogados. Exato, A maioria dos países hoje, das democracias, França, Alemanha, Itália, etc., não há mais foro privilegiado, salvo pontuais exceções, caso de primeiro-ministro, presidentes, etc. Mas a regra hoje é o mínimo de foro privilegiado. Né? Quer dizer, ele vai para o juiz de primeira instância como nós que somos... que não estamos mortais. Mortais e não estamos no andar de cima em relação a... Exatamente. Quando ele sai da presidência, aí ele
ele pode ser processado, como foi o presidente da França recentemente, né? Saiu da presidência, no dia seguinte já estavam os oficiais de justiça buscando provas na casa dele. Agora, no caso do presidente da República, mesmo para o Supremo poder processar, tem que ter autorização, anuência da Câmara dos Deputados. Exatamente. Aí, se a Câmara não dá, para aí. Exatamente. Como pode acontecer agora. Pode acontecer. Porque esse é um outro problema, quer dizer, qual é a razão da imunidade? Quer dizer, para as pessoas entenderem que não é da área jurídica. Sempre se protege a pessoa, vamos dizer, no caso um deputado, pelos crimes de opinião. Então, se ele for muito veemente na tribuna, né, difamar um colega, etc., isso não é considerado crime. Perfeito. Né? Então, isso até aí está bem, porque estamos respeitando a democracia. O problema é que isso se tornou, vamos dizer assim, ou influenciou a ideia de que crime são comum. Imunes em qualquer circunstância. Qualquer crime. Aí, na prática, é muito difícil. Corrupção, por exemplo, não devia estar aí. Exatamente, exatamente. Até porque é um pré-requisito para uma pessoa ocupar um cargo público não ser corrupto, né? Sem dúvida. Então, não é vantagem. Olha, eu não sou corrupto. Isso não pode botar no currículo. Não pode. Olha, eu sou honesto. É pré-requisito. Pré-requisito. Isso aí. Então, quer dizer, nessa situação, de fato, quer dizer, o deputado, né, ele tá imune às suas opiniões. Opiniões, palavras, votos, pode ser veemente, etc. Né? O que para nós seria uma calúnia ou uma difamação, o deputado não corre esse risco, porque ele está pretensamente ali defendendo o povo, né? Defendendo as suas ideias, com a sua consciência, etc. Agora, no Brasil é interessante, porque tudo que é exceção acaba virando regra, né? É porque todo mundo quer. Exatamente. Todo mundo quer. Exatamente. Esse é o problema. Né? É verdade? Medida provisória, né? Nunca é provisória no Brasil, dura 2, 3 anos. Exatamente. E deveria ter sido usado só em casos excepcionais, de grande urgência. Exatamente. E, no entanto, quem tem a caneta na mão, manda bala lá. A tentação para abusar do poder é muito grande, né? Todo mundo que detém o poder e não tem, na verdade, uma contenção, né? Não tem bom senso, acaba, infelizmente, desvirtuando, né? Para mudar tudo aquilo que você explicou para a gente agora, é necessário uma nova Assembleia Nacional Constituinte ou não tanto? Para alterar o foro privilegiado, tal como existe hoje, sim, é necessário uma emenda constitucional, né, para que nós possamos, vamos dizer, diminuir as autoridades que hoje têm foro privilegiado. E deixar muito claro que isto é uma exceção e que, no meu modo de ver, minha opinião pessoal, é que deve ser exceção mesmo. Quer dizer, você conta nos dedos as pessoas que podem ter foro privilegiado. Está correndo no Senado ou na Câmara esse projeto? Eu não me recordo, mas eu acho que já passou pela Câmara, mas eu não vi muita agilidade. Não vi muita agilidade. Eles não estão muito empenhados. Não tem. Estão muito preocupados com outras coisas e tal. Não querem perder esse privilégio, né? Que eu acho que é um privilégio falso, porque nem sempre é bom você ser julgado só por um único tribunal com 11 integrantes. Né? Teoricamente é melhor você começar na primeira instância, depois você ainda tem a segunda instância e eventualmente uma instância especial em Brasília. Né? Talvez uma percepção errada de que o Supremo é um tribunal assim magnífico, excelente, que sempre fará justiça em todos os casos. Não é assim. Então, a gente de vantagem é aquilo que você explicou. Bom. Tem muito processo. É verdade. Aí prescreve. Anos e anos e anos, aí prescreve e tchau e benção. Exatamente. Isso infelizmente acontece. Infelizmente. Marcelo, muito obrigado, viu? Um abraço. Até mais, muito grato. Muito obrigado. Bom, presença então do nosso convidado, o advogado Dr. Marcelo Figueiredo aqui conosco, né? Nos explicando então sobre foro privilegiado. Nós vamos apurar isso. Eu acho até que ele nos lembrou uma coisa agora que eu esqueci. Tem uma PEC, quando muda a Constituição, chama PEC, você já sabe. Tem uma PEC, eu não sei se na Câmara ou no Senado. Nós vamos apurar isso, né? E vamos ficar acompanhando passo a passo, informando você.